Amém? Glória a Deus. Na quinta-feira tivemos oportunidade de repartir com alguns grupos caseiros uma carga sobre alguns testemunhos de um treinamento que estive alguns dias na Polônia, e uma dessas cargas foi sobre o crer e falar. Talvez me tive a maior parte do tempo nessa carga sobre isso, e o Espírito Santo fortemente me alertou no coração para aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre esse crer, sobre essa vida de fé, sobre vivermos pela fé. O título, se pudermos colocar assim, dessa manhã é esse Vivendo pela Fé. Sempre uma arte bonita aí, né? Parabéns, pessoal das mídias. Vivendo pela Fé. Eu mandei ontem, 11h59, eu acho, e tá aí o negócio, né? Parabéns. Só salva de palmas, pessoal aí que fez, pessoal das mídias que nos serve. Glória a Deus. Já que estamos aqui, né, encorajando, elogiando o corpo, né? Nós temos uma aniversariante hoje também, né? Alice, por favor, uma salva de palmas para a Alice aqui. Parabéns, Alice, querida. Feliz aniversário. Querido, tu é uma bênção no corpo de Cristo. Nos alegramos contigo aqui. Muito feliz com esse ano. E profetizamos. Podemos orar sobre ela aqui, a vida dela? Profetizamos sobre a vida da Alice, Senhor, um novo ano cheio de vida, cheio de alegria, cheio de vitória, Senhor. Queremos encorajar e aqui abençoar a vida dela, Senhor, para que seja agora um ano cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Uma alegria estarmos aqui no corpo. A fé é algo muito especial, porque ela é um dos pilares da nossa vida com Cristo. E talvez todo mundo, quando a gente pergunta assim, o que é fé? Todo mundo lembra, né, de Hebreus, texto de Hebreus 1:11. E se eu perguntar para vocês aqui, o que é fé? Todos vão responder comigo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Esse é talvez um dos primeiros versículos que a gente vai aprendendo na escolinha dominical, de criança. Então todo mundo sabe, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Talvez todo mundo lembre desse texto, porque ele é o único que ele define. A fé dá quase para colocar 2 pontos ali, e aí ele explica o que é, né? Então isso grava muito na nossa mente, mas ao mesmo tempo ele não é tão fácil de entender, né? Como assim a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem? O que significa isso na prática, né? E a fé, ela é uma realidade espiritual e não é natural. Então ela não consegue ser compreendida apenas na mente, porque Paulo fala em 1 Coríntios 2:14 que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, as coisas de Deus, porque elas são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos que o nosso espírito, e quando eu falo nosso espírito, eu digo nosso espírito com E minúsculo, né? Não é o Espírito Santo. O nosso espírito aqui agora esteja atento ao Espírito Santo, para que essa realidade que é espiritual e não natural, ela se torne vida no nosso coração. Isso é um milagre espiritual. É um milagre de o Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais para termos revelação de alguma coisa que é espiritual. Então eu queria encorajar que nós ficássemos agora pelo menos 2 minutinhos orando no Espírito e orando em línguas, para que a nossa fé ela seja fortalecida agora. A palavra fala, inclusive, em Judas, versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, ao orarmos no Espírito, a nossa fé vai sendo edificada, vai sendo fortalecida. Amém? Então, vamos tomar aqui 2, 3 minutinhos para isso, cada um no seu lugar. Importante que você fale isso, importante que você peça a revelação espiritual. Aproveite para orar em línguas, nossa fé vai ser fortalecida aqui. Amém?
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, Senhor. Nos derramamos aqui diante de ti, Jesus. Somos totalmente dependentes de ti, Espírito Santo. Sem ti nada podemos fazer e nós precisamos de ti aqui. Levantamos nossas mãos, Senhor, em adoração a Ti, Te centralizando aqui nessa manhã, Senhor, Te dando todo o destaque, toda a primazia. Pedimos que Tu abra os nossos olhos espirituais aqui para Te conhecermos mais, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais, nós precisamos Te conhecer mais, Senhor, mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor, mais do fluir do Teu Espírito, Jesus. Eu quero agora ministrar uma porção nova de fé sobre os meus irmãos, Senhor, sobre a Tua igreja. Nós queremos receber aqui e nos apropriar, Senhor, dessa porção nova de fé nessa manhã, Senhor. Vai fortalecendo o nosso espírito, Senhor, nosso homem interior aqui sendo fortalecido, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Tu está aqui, Senhor. E onde Tu está, Tu te manifesta, Tu fala, Tu ministra, Tu cura, Tu age, Senhor. E é nessa liberdade, com esse coração, que nós queremos pedir que Tu se manifeste aqui nessa manhã, em cada um aqui, Senhor, individualmente, Jesus. Rompendo barreiras, Senhor, rompendo limites, rompendo sofismas, incredulidades, mentiras, Jesus. Desde agora cai por terra todo espírito que milita contra a fé, Senhor, todo espírito de incredulidade cai por terra agora em nome de Jesus. Declaro a mente dos meus irmãos livre agora para receber a Tua palavra, Senhor, gerando vida no coração, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra nos fala muito claramente sobre esse edificar da nossa fé. Eu já li o texto de Judas que fala sobre o orando no Espírito, que é uma das formas que edifica a nossa fé. A outra delas, nós fizemos durante a manhã inteira aqui, Romanos 4:20, fala, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando damos glórias a Deus também, então além de orar no Espírito, darmos glórias a Deus, vai fortalecendo a nossa fé. Quando levantamos nossas mãos, louvamos ao Senhor, isso nos enche de fé. E também o texto conhecido de Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou pela outra versão, pela pregação da palavra de Deus. Então também, ao ouvirmos a palavra, isso também fortalece a nossa fé. É isso que vamos seguir fazendo aqui, amém? Glória a Deus. Mas o que é fé, né? E antes de explicar fé, essa palavra aqui, na verdade, foi algo que o Senhor ministrou muito forte na nossa casa, com alguns testemunhos pessoais nossos, isso em 2014, 2015. E a fé, ela é aquela coisa, quem nasceu, entre aspas, na igreja, né, já ouviu tanto falar sobre fé, que às vezes a gente perde, ou quem já é convertido há bastante tempo, já ouviu tanto falar sobre fé, que às vezes a gente perde a real compreensão dessa realidade espiritual, ou muitas vezes perde a prática disso, e talvez não estejamos vivendo pela fé.
E para explicar um pouco o que é fé, eu queria explicar para vocês antes 2 conceitos antes, tá? O primeiro conceito que eu queria explicar é o conceito de fato. O que é um fato? Fato, ele do dicionário significa, presta atenção, fato é um resultado acabado, é uma coisa cuja realidade ela pode ser comprovada, o que foi finalizado e não pode ser mudado ou alterado. Eu vou repetir. Fato, do dicionário, é um resultado acabado, uma coisa cuja realidade pode ser comprovada, é a verdade, o que foi finalizado e nada pode ser mudado ou alterado. Tá? Então, fato é uma verdade. Faz sentido? Fato ou mentira? As crianças têm um jogo bíblico, né? Fato ou fake? Eu estou com fato ou fake na cabeça aqui, né? Fato ou mentira que nós estamos em Canoas, na cidade de Canoas? Me ajudem aí. É fato. Nada muda o fato de que nós estamos nessa cidade, na cidade de Canoas. Ah, mas eu acho que não. Concorda comigo que não importa muito o que eu acho? Uma coisa é a minha opinião, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é um fato. Então, é um fato. Fato ou mentira que o teu nome é Leandro? É fato, né? Gostando ou não, o teu nome é Leandro. Esse é um fato. Vocês estão entendendo a diferença? Fato ou mentira que tem esse púlpito aqui na frente? Fato ou mentira? Eu preciso que vocês respondam comigo. Fato ou mentira? É um fato, né? Então, nada muda o fato de que tem um púlpito aqui de madeira, bonitão e tal, com um logo legal aqui. É um fato, entende? Então, ficou claro o conceito de fato? É uma verdade acabada, algo que não pode ser mudado e ela pode, inclusive, aqui ser comprovada, tá? Então, já entendemos bem esse conceito. O segundo conceito que eu queria explicar para vocês, ele é um pouco mais difícil, então presta atenção porque ele é um pouco mais subjetivo, assim. Mas ele é o conceito de substancialização, ou melhor, concretização. Vem comigo, concretização. Então uma coisa é o fato, tá? A outra coisa é a concretização desse fato na minha vida. Então vamos lá. Fato ou mentira que eu estou segurando esse celular aqui? Me ajudem aí. É fato, né? Nada, muito fato que eu estou segurando esse celular aqui. Agora, vocês concretizam isso na experiência de vocês, porque vocês estão enxergando isso. Faz sentido? Então, se vocês fossem, por exemplo, se alguém aqui fosse desprovido da visão, não estivesse enxergando, teria mudado o fato de que eu estava segurando esse celular? Não teria mudado. Mas aquela pessoa teria experimentado isso, teria visto? Não. Então, uma coisa é o fato em si, a outra coisa é eu concretizar aquele fato na minha própria vida. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, né? Estou admirando um quadro, uma obra-prima, uma obra de arte, as cores dela. Nada muda o fato de que aquela obra existe, que eu estou admirando ela, mas se eu não estiver enxergando, se eu não tiver o sentido da visão, eu não vou concretizar na minha experiência, na minha vida, a beleza daquela obra-prima. Faz sentido? Estão acompanhando? Isso é concretização. Uma coisa é o fato, outra coisa é eu concretizar aquilo na minha vida, na minha experiência. Nós cantamos louvores aqui antes. Fato ou mentira? Fato. Nada muda o fato de que nós cantamos louvores aqui nessa manhã. Agora, se eu não tivesse os meus ouvidos, eu teria experimentado isso aqui também? Talvez sobrenaturalmente, de alguma forma, sim, né? Mas eu não teria experimentado aquela música, não teria concretizado aquele fato de que tinha uma música tocando na minha experiência. Eu não teria ouvido. Mas se eu não ouvisse, teria mudado o fato? Não. Então, de novo, uma coisa é o fato, outra coisa é concretizar aquele fato na minha experiência. Estão acompanhando? Fato ou mentira que eu tomei um gole d'água agora? É fato. Vocês experimentaram isso? Não experimentaram. Uma coisa é o fato, nada muda. Agora, eu experimentei por causa do meu sentido do paladar. Eu concretizei o fato de eu ter tomado água na minha experiência. Tá? Estão acompanhando? Isso funciona para um quadro, uma música, comida, tudo, né? A incapacidade de alguém sem algum dos sentidos, vamos lembrar a escola aqui, os 5 sentidos olfato, visão, paladar, audição e tato, né? Esses 5 sentidos, eles são aquilo que concretiza na nossa vida e na nossa experiência todos os fatos naturais, né? Então, o fato de eu estar comendo alguma coisa, o paladar concretiza aquele fato na minha vida. Então, são os 5 sentidos que fazem isso. E a incapacidade de alguém sem algum desses 5 sentidos de experimentar as coisas do mundo natural não muda o fato de que elas existem. Acompanhando? A existência de uma coisa, de um objeto é uma coisa, agora a concretização na nossa experiência é outra bem diferente. Complexo ou deu para acompanhar?
Agora, tendo entendido então o que é fato, quem entendeu o que é fato diz amém. Amém. Quem entendeu o que é concretização diz amém. Amém. Agora preste atenção, no livro do Atmani, chamado A Vida que Vence, recomendo muito esse livro, ele diz que a palavra certeza, ela é uma palavra muito difícil de ser traduzida do grego, e ela tem várias interpretações. E talvez a melhor tradução para esta palavra certeza deveria ser o que dá substância ou concretização. A melhor tradução para a palavra certeza, neste versículo que nós lemos, seria concretização. Então vamos ler de novo esse texto de Hebreus 1:11 que fala sobre o que é a fé. Como é que ficaria? Ele diz assim, a fé, ela é a concretização das coisas que se esperam. Ela é a convicção dos fatos que não se veem. Vocês percebem o quão maravilhoso é isso? Porque isso significa que a fé, ela é aquilo que tem a capacidade de concretizar na minha vida aquilo que é um fato espiritual. Da mesma forma que eu preciso dos 5 sentidos para concretizar na minha vida um fato natural, eu preciso da fé para concretizar na minha vida e na minha experiência todos os fatos espirituais. Então é como se tivesse um rio aqui no meio, tá? Tem um rio, e eu preciso chegar para o outro lado. E ali daquele outro lado do rio tem uma ilha, e lá tem todos os fatos espirituais de Deus. Tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Ele prometeu está ali do lado. Agora a fé, então assim, nada muda o fato de que está ali, está acessível. Agora a fé ela é como se fosse uma ponte, entende? A fé ela é o que vai fazer com que eu concretize, então, é um canal, né, que vai fluir e faz com que eu acesse aqueles fatos espirituais e concretize eles na minha vida. Todas as coisas no mundo físico necessitam de um dos nossos sentidos para que essa realidade seja percebida. No âmbito espiritual, a fé ela é esse sentido. Vamos pegar um exemplo aqui. Fato ou mentira que Cristo morreu por todos? Fato ou mentira? Todos são salvos? Por quê? Somente os que creem. Uma coisa é o fato de que Cristo morreu por todos e deixou disponível a salvação. A outra coisa é eu acessar este fato pela fé. Então, pela fé, o fato de Cristo ter morrido por todos passa a ser concretizado na minha vida e na minha experiência. Estão entendendo? Todos os fatos espirituais, eles são acessados, concretizados na nossa vida pela fé. Então, percebem a importância da fé? Nós não vamos acessar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida individualmente e coletivamente sem a fé. Precisamos de fé para experimentar um fato espiritual, assim como olhos, mãos e ouvidos para experimentar um fato natural. A fé, ela materializa tudo aquilo que é espiritual. Fé não é força mental. Não é eu ficar pensando se vai acontecer, não é isso. É eu ver um fato, depois vamos falar sobre o que são os fatos espirituais, mas eu ver um fato espiritual e concretizar ele na minha experiência, porque eu creio nesse fato. Tá, Dani, mas então, peraí. Então, isso aqui está fazendo sentido, mas quer dizer que agora é só eu, então, acreditar em alguma coisa que ela se concretiza? É isso? Não, eu preciso acreditar nos fatos. Né? Então, ora, a fé é a certeza, a convicção, a concretização das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, eu preciso crer naquilo que é a verdade. Agora, se tudo aquilo que eu vejo que é a verdade, eu creio naquilo que é a verdade, que são os fatos espirituais, pela fé, aquilo passa a ser meu por direito. Aquilo passa a ser concretizado na minha vida e na minha experiência. E aí eu pergunto, o que são os fatos espirituais? O que são os fatos espirituais? E aí tem um texto que deixa muito claro isso. O que é a verdade espiritual? Nós sabemos que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós sabemos também que João nos fala ali no início do livro, que no princípio era o verbo, Jesus, que Ele é a verdade, Ele também é o verbo de Deus. Então Ele é a palavra de Deus. Isso quer dizer que a fé, ela tem o poder de concretizar na minha experiência tudo aquilo que a palavra de Deus, ela diz. Não é qualquer coisa, não é o que eu quero, o que eu penso ou o que eu acredito. Tudo aquilo que é um fato espiritual é o que está contido na palavra de Deus. Então, a fé, ela vai concretizar aquela realidade espiritual na minha vida. João 17:17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, a palavra de Deus é a verdade, a questão gira, então, em torno de termos fé na palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus, ela tem a palavra falada, né? A palavra rema, que é a palavra proferida, e ela tem a palavra registrada. Onde nós encontramos a palavra registrada? Levanta aí a tua comigo. Onde nós encontramos a palavra registrada? Na Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, e ali estão contidos, então, os fatos revelados e registrados de Deus. Tudo aquilo que é a verdade está contida na palavra de Deus, que é Cristo, a pessoa de Cristo, mas é registrada na Bíblia. Então, a fé, ela é o que concretiza nas nossas vidas o que a palavra de Deus, que é a verdade, diz. Isso é fé. Isso é o que esse texto de Hebreus 1:11 está falando. É por isso que, inclusive, Paulo, ele exorta, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Inclusive, ele diz, instruí-vos uns aos outros e tal. Por quê? Porque nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer os fatos de Deus. Se eu não conheço os fatos, aquilo que Ele declara sobre minha vida, aquilo que Ele quer para minha vida, minha família, casa, ministério, serviço, trabalho, como eu vou crer nestes fatos para que eles se concretizem na minha vida? A palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. E o que está escrito sobre a própria palavra de Deus? Preste atenção. Esta palavra, então, que contém todos os fatos de Deus, quando eu creio nela, isso, então, concretiza na minha vida pela fé. É por isso que quando Hebreus fala sobre os heróis da fé, lembra o capítulo 11? Como é que ele começa todos os versículos? Ele diz, pela fé. Esse pela, né, é por ela, esse pela está dizendo que é através dela, deste canal, entende? Então, pela fé, cada um daqueles homens e mulheres experimentaram aquilo que Deus tinha para eles. Então, temos que conhecer a palavra de Deus. E aí, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. E pela fé, agindo em cima daquilo que nós lemos e cremos, então, aquilo se concretiza na nossa vida e na nossa experiência. Amém? Mesmo que eu ainda não tenha visto, eu creio. O que está escrito sobre a palavra de Deus? Olhem o poder da palavra de Deus, e isso é um encorajamento para que nós creiamos, sem dúvida, nela. O universo, isso fala em Hebreus 11:3. Podemos abrir esse texto aqui? Se puderem abrir, Hebreus 11:3. Mas no começo nós vemos que disse Deus, haja luz, e houve luz. O universo inteiro, ele foi formado pela palavra. Olha o poder. Pela fé, de novo, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas invisíveis vieram a existir. Esse é o poder da palavra de Deus, o poder de tornar visível as coisas que não são visíveis. A fé, ela é a concretização das coisas que se esperam, a certeza dos fatos que não se veem. Porque quando eu creio pela fé, o poder da palavra de Deus, que é o mesmo poder que operou ao criar o universo, ele começa a agir naquele momento, pela fé. E aí ele torna vivo aquilo que eventualmente está morto, ou que não existe. Então, se alguém está procurando um emprego, e aí nós podemos ver depois alguns textos que falam sobre o sustento. Então, a palavra de Deus está dizendo, olha, eu vou ter um sustento aqui, o Senhor ele vai cuidar da minha casa, eu creio no que a palavra de Deus está dizendo, então eu declaro agora a palavra de Deus pela fé, e eu chamo a existência isso. Entende? Eu declaro e eu ando pela fé. João 6,63 diz, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. O que tem na palavra de Deus, os fatos espirituais são vida e não são morte. E tem o poder de gerar vida em tudo aquilo que está morto. Então, se de alguma forma algum relacionamento teu está morto, se de alguma forma o teu casamento ele parece morto, se de alguma forma a relação com o filho, com o parente, com o chefe, com o trabalho, estudo parece morto, o poder da palavra de Deus é o poder da ressurreição, de gerar vida. Mas nós precisamos da fé para acessar essas realidades espirituais. Ezequiel 12:25 diz, porque eu, o Senhor, é o Senhor falando, eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Alguém duvida disso? Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. 1 Pedro 1:25, a palavra do Senhor permanece para sempre. Jeremias 1:12, eu amo esse texto, ele diz assim, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, se ele disse, se está registrado nos fatos dele, ele mesmo diz, eu velo
para cumprir a minha palavra. 1 Pedro 1:23 diz que a palavra de Deus, ela é viva e permanente. Permanente porque ela não muda, viva porque ela é eficaz para cada situação da nossa vida. E parece inclusive que eu já li algumas vezes, e quando eu vejo de novo, ela é viva e Deus tinha algo especial para essa situação na minha vida, amém? Queridos, eu não sei se estou conseguindo transmitir a grandeza da realidade espiritual disso, e nós precisamos dar um aleluia em cima disso, porque Deus nos deu uma chave, que é a fé, para acessarmos tudo aquilo que Ele declarou para nós. Não há desculpa para nós vivermos como cristão, ó céus, ó vida. Ó céus, ó vida. Não, mas espera aí, olha o que a palavra diz aqui que tem para a minha vida. Eu creio nisso. Eu ajo nisso, eu ainda não vi, mas eu creio. Fé não tem nada a ver com ter visto ou não, tem a ver com crer na palavra de Deus. Então eu creio, e eu me aproprio dessa verdade. Se nós cremos na palavra imutável e verdadeira de Deus, quando Deus fala, o mesmo poder criador que criou o mundo, Ele opera novamente, o mesmo poder. Se Ele é o mesmo, e a sua palavra é a mesma, ela transmite vida quando pronunciada. E esse foi um dos aspectos que enfatizei no encontro de quinta-feira com alguns grupos caseiros. Não vou entrar no detalhe aqui de novo, mas o crer, ele é um verbo. Crer é um verbo, concorda comigo? Fé é um substantivo, crer é um verbo. Então o verbo, ele denota ação. Então o crer, ele tem a ver com aquilo que eu faço em cima da fé que eu tenho. Isso tem a ver com nós falarmos a palavra, declararmos a palavra ou agirmos de acordo com aquela palavra. Amém? Então, quando eu creio, ou seja, eu falo ou ajo em cima da palavra, eu estou começando a concretizar aquele fato na minha vida, mesmo que eu ainda não tenha visto. E aí eu pergunto para vocês, o que é a verdade? O que eu vi, o que eu penso, o que eu sinto, ou a palavra de Deus? Respondam comigo. A palavra de Deus é verdade, e não o que eu vi, o que eu penso, o que eu ajo, o que eu imagino, né? Romanos 10:8-10 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Boca e coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor e em teu coração creres. Percebam a relação? Eu creio no meu coração, então eu agora ajo, eu confesso com os meus lábios e eu declaro, amém? Se esse milagre da salvação, que é o maior milagre de todos, ele depende de crer no coração, mas não apenas crer, mas de falar, de declarar, de colocar a minha fé no interior em prática, quanto mais todas as outras verdades espirituais, dependem que nós declaremos essas verdades. 2 Coríntios 4:13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. Repitam comigo aí, podemos abrir o texto aí, 2 Coríntios 4:13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, comigo, eu criei, por isso falei. Eu criei, agora eu ajo, entende? Por isso eu falo, eu declaro, eu ando de acordo com aquela palavra. Marcos 11:23, nós sabemos daquele exemplo que Jesus deu falando sobre a fé, que ele fala do monte, né? Olha, se vocês tiverem fé como grão de mostarda, basta vocês mentalizarem que esse monte vai se mover. É isso que está escrito ali? Ele disse, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. De novo, olha a relação. Eu tenho fé no meu interior, mas eu confesso com a minha boca. Isso é crer, eu declaro aquela verdade. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Olha a importância de nós crermos no coração, mas nós também declararmos estes fatos espirituais. Então eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no meu coração, mas eu declaro e profetizo. Começa a profetizar sobre a tua casa agora. Eu declaro, eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar agora a conversão de um parente teu que ainda não se converteu. Eu declaro, eu creio que o fulano, que a ciclana vai se converter. E tu começa agora a tomar posse disso, entende? Não apenas fé no coração, isso é a primeira parte, mas agora eu creio e eu ajo, eu declaro em cima dessa fé. Amém? Amém ou não amém? Um pouco mais de fervor, queridos. Amém! Eu quero viver pela fé. E até onde eu sei, nós somos pentecostais aqui, amém? Então, queremos mais.
do Espírito Santo no nosso meio e dessa vida pela fé, que é a melhor vida que existe. Não estou dizendo que ela é sempre fácil, senão Paulo teria um probleminha com isso, né? Porque a vida dele não foi fácil. Não estou dizendo que é sempre fácil, mas é a vida mais maravilhosa que existe. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu creio. Eu quero essa vida em abundância. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Se eu não estamos provando disso, precisamos de fé e declarar isso. Eu recebo na tua presença plenitude de alegria. Declara: na tua presença a plenitude de alegria. Eu recebo na tua direita delícias perpetuamente. Ah, Dani, mas eu não estou sentindo essa alegria. Knut, esse irmão da Noruega, ele disse: quer ser um cristão fraco? Viva pelo que você sente. Quer ser um cristão forte? Viva pela fé. Nossos sentimentos são muito bagunçados, oscilam. Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu estou alegre, um dia eu estou motivado, um dia eu estou desmotivado. Isso acontece. E esse irmão usou um exemplo muito bom. Ele disse que nossos sentimentos e a oscilação deles é como se fosse uma criança sentada no banco de trás, quem é pai vai entender, e ela por algum motivo começa a chorar, começa a gritar, começa a espernear, começa a fazer um monte de barulho ali atrás. E está tudo bem, faz parte, né? Óbvio, depende da situação, tem que ajustar ali. Mas acontece ou não acontece? Pais, digam comigo, acontece ou não acontece? Faz parte da vida, né? Da criança, essa bagunça aqui que nem nossos sentimentos. Agora, eu vou entregar o volante do carro para ela? Não, né? É normal nossos sentimentos irem e voltarem e oscilarem. Agora, nós vamos ser guiados pelos nossos sentimentos ou vamos ser guiados pela fé? Então, talvez eu esteja muito desanimado hoje. E aí, eu não preciso provar para ninguém, nem para mim mesmo, a coerência daquilo que eu ajo com os meus sentimentos. Porque aí eu estou vivendo com base nos meus sentimentos. Isso é uma mentira. Ah, mas eu estou triste. Eu vou ser hipócrita se eu levantar minhas mãos para louvar o Senhor. Não. Eu mesmo triste, decido levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, a alegria do Senhor, ela é minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que acontece com o teu sentimento? Ele se sujeita a palavra de Deus, e tu concretiza na tua vida, e quando tu menos perceber, a alegria do Senhor, que não é sentimento, é fruto do Espírito Santo, ela toma conta. Está entendendo? Não é o contrário: ah, eu sinto, então eu ajo. Não, eu creio, eu ajo, e só depois, se Deus quiser, eu sinto. Amém? Isso é viver pela fé, é viver crendo muito mais no que a palavra de Deus diz, do que em todo o resto. Estão entendendo? E nós somos chamados a viver pela fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso está em 2 Coríntios 5, 7. Romanos 1, 17 diz: o justo viverá pela fé. Quantos são justificados pelo sangue de Jesus, entregaram sua vida e foram lavados pelo Cordeiro? Então vivemos não por sentimentos, opiniões, pensamentos, mas pela fé. Aleluia, é muito melhor viver pela fé. Paulo, ele entendeu isso, e ele disse em Gálatas 2:20, olha, cara, logo, já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora eu vivo na carne, ainda estou nesse corpo, eu vivo pela fé. Estão entendendo? Eu vivo pela fé. Viver pela fé, um irmão, um autor muito bom, chamado T.L. Osborne, ele fala: nós temos que crer em Deus e agir de acordo com a sua palavra. E no exato momento em que a fé entra em ação, dependendo do que Deus disse em sua palavra, o poder criativo da palavra de Deus começa a sua obra. Amém? Para Deus nada é impossível. Lucas 1 fala isso: tudo é possível àquele que sente que vai conseguir alcançar aquilo. Não, tudo é possível ao que crê. Amém? Às vezes nós sabemos que a palavra é verdadeira, mas nós não deixamos a fé agir em nós. Então nós temos que concretizar falando e agindo de acordo com aquela palavra. Quer um exemplo? Lucas 5, 4-5, conta a história daquela pesca maravilhosa. Quem tinha experiência na pesca? Os discípulos ou Jesus? Os discípulos, eles tinham experiência. Eles não só tinham experiência, como eles tinham ficado a noite inteira pescando. Os caras tinham experiência, noite inteira pescando, e aí eles olharam assim: cara, não vai vir peixe, a gente sabe que não vai. Todas as minhas histórias de vida dizem que não vai vir peixe.
Todas as minhas histórias de vida dizem que eu não vou vencer essa dificuldade. Todas as minhas histórias de vida dizem que o fulano não vai se converter. Todas as minhas histórias de vida dizem que eu não vou poder servir dentro da casa de Deus. Toda a minha experiência está me dizendo que não vai vir peixe. E aí Jesus, ele diz, olha, lança aí no outro lado. E aí Pedrão, ele vai lá e diz assim, olha, nós pescamos a noite inteira, mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. E quando ele age em cima da palavra de Deus, o mesmo poder que cria o universo, ele opera, e o milagre acontece. Vocês estão entendendo a realidade disso? Por isso que em Marcos 5:36, Jesus diz, não temas, crê somente. Esse crer é um verbo. Jorge Mitian, quando perguntaram para ele, Jorge, qual que é o segredo do teu ministério? Esse é um vídeo muito curto na internet, e ele diz assim, olha, é muito simples, eu leio e creio. Eu leio e creio. E eu leio de novo e eu creio. E seja mentiroso todo homem, e Deus verdadeiro, inclusive o Jorge Mitian, ele fala assim. Fé é crer mais do que o Senhor fala, do que em todo o resto. Fé é crer mais do que o Senhor fala, do que o diabo fala. O diabo pode te acusar de algum pecado, o diabo pode te acusar de que, olha, mas olha o que tu fez, olha agora, já não tem, ele vai começar a te condenar, diabo, o acusador, né? Ele começa a te acusar, e tu pode decidir crer no que o diabo fala, ou tu pode decidir crer que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma escolha, entende? Fé é crer mais no que o Senhor fala do que o próprio mundo fala sobre ti. E o mundo pode dizer que tu não tem valor, que tu não presta para nada, que tu nunca vai ser alguém na vida, que tu não vai conseguir nada, que pode falar um monte de coisa. Ou eu posso crer que eu fui comprado por um alto preço e que o meu valor ele não é determinado pelo quanto os outros acham que eu valho, mas ele é determinado pelo preço que foi pago por mim, o precioso sangue de Jesus. A palavra diz, vocês não foram comprados por ouro, prata, coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então eu vou crer no mundo ou no que a palavra fala sobre a minha vida? E quando eu creio e eu ajo, eu ouvi um monte de coisa sobre a minha vida agora, mas eu creio que eu sou filho amado. Eu creio que sou filho desejado por Deus, que eu recebi um espírito de adoção e pela qual agora eu posso clamar, papai, paizinho. O que acontece na tua vida? Aquela realidade que tu não estava sentindo, nem pensando, mas ela começa a se concretizar no teu interior. Amém? Fé é crer muito mais no que o Senhor fala, do que não só o que o diabo fala, o que o mundo fala, ou até do que vocês mesmos pensam, do que nós mesmos pensamos. Talvez eu pense que eu nunca vou conseguir vencer, mas a palavra de Deus diz que em Cristo eu já sou mais que vencedor. Entendem a importância de conhecer a palavra de Deus, se apropriar dela? Fé não é esperança. Esperança é algo que eu espero que vai acontecer. Mas fé, eu tenho fé em um fato que já aconteceu. Então eu tenho esperança que um dia eu vou morar no céu, eu tenho esperança que o Senhor vai voltar, mas eu creio pela fé que eu já fui crucificado com Cristo, que eu sou uma nova criatura nele, que as coisas antigas já passaram e agora se fizeram novas. Entendem a diferença? Eu creio em uma realidade já comprovada, é um fato de Deus. Fé não é sentimento, a fé ela consiste apenas em crer, não tem nenhuma conexão com o sentimento, nenhuma. No quesito espiritual, é a fé que faz com que nós experimentemos os sentimentos, e não, é a fé que faz com que nós experimentemos as verdades espirituais, e não os sentimentos. Então pode ser que eu sinto que eu estou triste, e às vezes tem, né, aquele dardo que vem, a gente tem aquele dia que a gente sente que a gente está triste, e eu passei uma vez uma experiência dessa que foi muito simples, mas muito marcante. Eu gosto de correr, e eu estava indo correr de noite, uma vez, na volta de uma quadra, sexta-feira de noite. E aí, quando eu comecei a correr sozinho, numa sexta de noite, eu era jovem, assim, acho que não, tinha recém-casado, me veio uma tristeza, um sentimento de solidão, de depressão, e começou a me vir assim, sozinho, sexta de noite, correndo no escuro, ao redor de uma praça, e todos os teus amigos estão fazendo alguma coisa, estão com alguém, estão se divertindo. Começou a me vir um sentimento de tristeza. E aí eu comecei a andar uma quadra assim, correndo, e aquele negócio assim, cara, me veio um... E aí eu falei assim, não, mas agora eu tenho uma escolha. Ou eu vou viver crendo nesse sentimento, ou eu vou... E aí eu comecei a declarar,
A alegria do Senhor é a minha força. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo. Então o Espírito Santo me enche da tua alegria. Amém? E comecei a declarar, quando eu sou fraco aqui sou forte. Comecei a declarar, durou mais uma quadra, assim, ó, só uma quadra. E o Espírito Santo me tomou da alegria que vem dele. Entende? Então fé não tem conexão com sentir, tem conexão com crer na palavra de Deus. A fé, ela não se baseia nos 5 sentidos. No que nós vemos, ouvimos, tocamos. Então pode ser que os meus 5 sentidos dizem, eu estou com uma dor agora, estou com uma dor no joelho, estou com uma dor aqui, né? Pedi para o Zé ali orar por mim, também estava com uma dor aqui. Pode ser que eu tenha, os meus 5 sentidos dizem isso, mas espera aí, viver pela fé não é viver pensando, crendo nos meus 5 sentidos, mas é crer na palavra de Deus. Então eu sei que Ele já levou sobre si todas as minhas pisaduras, e por Ele eu já fui sarado. A palavra diz isso. Então eu decido agora, Senhor, eu sei que não é algo que vai acontecer, mas que Tu já levou sobre si as minhas pisaduras, e por Ti eu já fui sarado, e eu ando nessa verdade. Eu talvez ainda esteja sentindo a dor, entende? Mas eu decido crer mais no que a palavra de Deus me diz, do que inclusive naquela própria dor. E quando eu creio, eu ajo em fé, eu caminho nisso, eu posso ainda não ter visto, mas o fato começa a se concretizar, amém? E pode ser que eu veja agora, pode ser que eu veja amanhã, mas eu decido crer mais nisso, no que a palavra de Deus fala, do que nos meus próprios sentimentos. Fé não se baseia na razão, naquilo que é lógico, ou que faz necessariamente sentido. Concordam comigo que se fosse assim, Pedro não teria andado sobre as águas? Concordam comigo? Porque as leis da física dizem que aquilo não era possível por causa da densidade do corpo dele, a densidade da água, não tinha como. É lógico que isso não vai acontecer, é lógico que tu não vai ser curado, é lógico que não tem como a finança do teu mês caber no Excel. Mas a palavra de Deus, o que ela diz? E aí quando Pedro e os discípulos estavam na água e eles viram Jesus caminhando, um deles, talvez um pouco mais incrédulo, acho que era Timóteo, gritou, não era Timóteo, que é o... que duvido, Tomé, acho que foi Tomé, que não diz ali que foi, tá? Mas eu acho que Tomé que disse, é um fantasma, e aí, está escrito ali, né, e aí o que Pedro diz? Pedro fala ali para ele, respondeu-lhe Pedro, se és tu mesmo, então manda-me ir ter contigo, porque se ele pulasse sem uma palavra, ele ia afundar, mas ele diz, olha, se é tu mesmo, e tu disser para mim, vem na água, eu sei o poder criativo da palavra de Deus. Então Jesus diz o quê? Vem. E aí ele dá o passo e anda na água. E a partir do momento em que nós andamos, cremos, declaramos o que a palavra de Deus diz, aquela experiência, aquilo começa a se concretizar na nossa vida. Amém? Ele não ousou ir para a água sem Jesus ter dito, vem, uma palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus. A fé não se baseia nos resultados. Se deu certo ou não deu certo, parece que funcionou ou não funcionou, parece que mudou ou não mudou, mas se baseia no que Deus disse. Fé não se baseia nas nossas experiências passadas, nossas ou de outras pessoas. Às vezes nós perdemos a fé pelo que vemos acontecendo, ou não vemos acontecendo até com outros. O John Bevere, ele diz assim, não se torne crítico ou julgue aqueles que não receberam algo de Deus. Mas não deixe que as histórias deles entrem no seu coração como evidência, porque a evidência é a palavra de Deus. Romanos 3, Paulo fala sobre isso, ele diz assim, e daí? Olha só, ele chega a dizer, e daí? Se alguns não creram, virá a incredulidade deles desfazer a fidelidade de Deus? De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, entende? Então, e daí que aquela situação específica eu não vi acontecer, ou fulano orou e não aconteceu, e daí? Por causa desta experiência, isso vai desfazer a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Amém? A fé, ela se baseia na palavra de Deus. Então eu me aproprio da palavra de Deus, louvo pelo que Ele já fez, pela realidade espiritual, mesmo que eu não tenha visto. Ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu ainda não vi, mas eu creio. Amém? Pensa agora naquela situação que parece que só tem morte, que tu está enfrentando dificuldade. Eu ainda não vi, mas agora declara comigo, eu ainda não vi, mas eu creio. Amém? Isso é fé, eu ainda não vi, mas eu creio. Maria, ela ouviu uma palavra de Deus muito desafiadora, né? Cara, ia ser gerado do ventre dela
o Filho de Deus, sem ela ter tido relação nenhuma. E aí Maria, crendo no sobrenatural, ela diz: cumpra-se em mim a tua palavra. É por isso que não dá para classificar pecados, né? Mas assim, o maior pecado talvez que exista, pensando na raiz do pecado, é a incredulidade. Porque se nós não cremos no que Deus disse, nós fazemos ele mentiroso. Adão e Eva, no início de tudo, antes de ter vários pecados que a gente conhece, morte, violência, etc., o que Satanás tentou Adão e Eva? Aonde foi que ele tentou? Na incredulidade quanto à palavra de Deus. Ele disse: é certo que não é assim. Deus disse que no dia que comerem vocês iam morrer. É certo que não é assim. É por isso que os dardos, eles vêm com a incredulidade no nosso coração, para não crermos na palavra de Deus. E Paulo fala em Efésios 6 que nós temos que nos defender dos dardos da incredulidade com o escudo da fé. Vocês estão entendendo? O escudo da fé. Então, quando Satanás vem com esse dardo, eu decido: eu vou crer no dardo ou eu vou crer na palavra de Deus. E Jesus passou por isso. Satanás veio com um dardo e Jesus respondeu: olha, está escrito. Porque a partir do momento em que ele declara a palavra de Deus, aquilo se concretiza, entende? Na nossa vida. Hebreus 3,12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 11,6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14:23, tudo que não provém de fé, esse é forte, tudo que não provém de fé é pecado. E como é bom viver em fé, queridos, como é bom viver crendo mais na palavra de Deus do que em todo o resto, porque ele vela pela palavra dele para cumprir, e não vai cair nenhum tio, nada da palavra dele vai cair sem que isso aconteça, nós temos garantia disso. 2 Coríntios 1:20 nos diz isso, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por intermédio dele o amém, para a glória de Deus. Então tudo aquilo que Deus disse e as promessas dele, nós já temos o sim, e já temos nele o amém, assim seja. Então se eu oro, se eu declaro e eu ando em cima da palavra de Deus, onde os fatos espirituais estão, sabe qual é a resposta de Deus para aquilo? Ele diz: amém, assim seja. No tempo dele, do modo dele, mas eu creio, eu ando, e aquilo vai se concretizar na nossa vida. Como é o Espírito Santo agora, ele está começando a te lembrar de situações, e ele está começando agora a lavar tua mente com a palavra de Deus. E é por isso que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo para olhar aquela situação, não com os olhos do mundo, do pecado, do diabo, da acusação dos meus sentimentos, da minha experiência e até da lógica, mas com o olhar da palavra de Deus. Amém? Da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Talvez eu não tenha visto ainda, mas eu recebo. Eu me aproprio, eu louvo, amém? Da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Ele veio para termos vida em abundância, e para cada situação da nossa vida, existe uma parcela de Cristo. Nós vimos que a palavra dele é viva e permanente, ela não muda, e ela é aplicável a cada situação da nossa vida. Nós temos que conhecer a palavra, crer nela, e agir de acordo com a palavra. Estão entendendo? Isso é viver por fé, é simples, é acreditar mais no que a palavra de Deus fala do que em todo o resto. Eu sei que eu já falei 10 vezes sobre isso, já trouxe 30 versículos, mas é para que entre no nosso coração essa verdade, porque a partir do momento que nós entendemos isso, tudo muda. Nós não vamos ser governados pela opinião dos outros, não vamos ser governados pelos nossos sentimentos, por aquilo que pensam, que falam, pelas acusações do inimigo, até mesmo pela minha experiência, pelas quedas que eu tive, pelas dificuldades, mas eu creio na palavra de Deus e aquilo que ela fala sobre mim. Vamos fazer um exercício aqui, e aí eu vou pedir que vocês me ajudem nesse exercício, amém? Um exercício, vamos lá. Se eu estou com uma situação aqui de morte, daqui a pouco meus pais não são convertidos, ou um filho que se afastou, e eu não sei se essa é a tua situação, mas eu posso crer nisso, já era, ou eu posso crer agora no que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E aí eu me aproprio e eu digo, Senhor, eu decido andar pela fé de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu declaro hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu acordo de manhã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o filho que tinha se afastado vai para o quarto dormir, e aí tu entra no quarto e declara sobre a vida deles, tu vai servir o Senhor, porque eu tenho uma palavra de Deus que diz, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu me aproprio disso, e sabe o que vai acontecer? Vai se concretizar na tua casa. Em nome de Jesus. Ah, Daniel, mas será que isso vai acontecer? Mata a fé. Será que Deus quer isso? E aí tu mata a fé. Eu creio, leio e creio. Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu estou sem dinheiro, não vai dar para chegar até o final do mês. Estou com uma situação apertada, não vou conseguir. E os homens entendem bem essa pressão que a gente tem. E agora, Senhor, o que vai acontecer? Eu posso decidir crer nisso. Tem que trabalhar, é claro, ou eu posso decidir, o que a palavra fala sobre isso, sobre provisão, me ajudem aí. O que a palavra fala sobre provisão? A palavra tem que habitar ricamente em nós. Filipenses 4,19, o que diz? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Entende? Ou eu creio naquela matemática ali que parece que não está fechando, e é claro, eu estou fazendo a minha parte, ou eu decido dizer, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O salmista, ele fala, eu já fui moço, e agora eu sou velho, e eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu leio e creio, e me aproprio. Amém? Nós tivemos uma situação no nosso começo de casamento, de vez em quando eu compartilho ela, porque eu sempre fui muito organizado. Engenheirão, assim, planilha, finanças, Excel, aquela coisa toda, E antes de casar, eu usava R$0 no crédito. Zero. Tem que voltar para essa prática. Eu não usava crédito. É que hoje a parcela em 18 vezes sem juros. Mas isso aí é do mal, porque aí tu vai lá e, Enfim, vocês entenderam, então, eu não tinha nada no crédito, cara, tudo débito, casei, não foi culpa dela, tá? Parece, Não tem nada a ver com ela. Eu casei e comecei a usar o crédito. Não, tô brincando. Não, mas no começo do nosso casamento, na lua de mel, eu sempre controlei todas as finanças. Na lua de mel, eu tinha separado um dinheirinho. E aí eu não ia controlar as finanças naqueles dias. Cara, ia ser uma coisa assim, incrível, Não só pela lua de mel, mas eu dizia, olha, eu sabia mais ou menos quanto podia usar por dia. Ficando naquela média, ok, entendeu? Eu não queria ficar ali no meio da lua de mel, abrindo minha planilha e tal. Tinha prioridades. E aí o que aconteceu é que terminou a lua de mel, e assim, quem conhece a nossa história de casamento sabe que a gente casou zerado, tá? Tinha colchão, não tinha armário, a gente ficou 2 anos sem armário. E se tinha um colchãozinho e uma samambaia na sala, acho que era muito, mas enfim, a gente tinha uma coisinha ou outra na casa, e aí eu me lembro que terminou a lua de mel e sobrou um valor daquele reservado. Aí eu olhei, cara, Jesus foi muito bom, sobrou um valor aqui, e aí eu peguei o valor que tinha sobrado e comprei um sofá, porque não tinha sofá na casa. A gente comprou, sabe aquela música? Não tinha teto, Era isso aí. Não tinha sofá, não tinha mesa. Eu voltei da lua de mel e fui sentar no vaso e não tinha tampa, porque não tinha dado tempo de botar a tampa, o assento. E aí não tinha sofá, eu comprei o sofá com aquele valor. E aí virou o mês, no meu segundo mês de casado, chegou a fatura do cartão, e a fatura para mim era pro forma, era uma taxa lá, porque eu não usava o cartão. E aí veio uma paulada no crédito. E eu falei, está errado. Como é que está errado? Eu não uso crédito, O que é esse valor aqui, que eu não tinha, O que é esse segundo mês de casado? E Deus pegando um engenheirão ali, moendo, assim, de uma forma. E aí eu falei, não, amor, sou organizado, então alguma coisa está errada. E aí eu vi que era uma cobrança de um hotel. A bendita abençoada do hotel não passou no débito, ela passou no crédito na hora. Os dias do hotel. Então o sofá, na verdade, era as diárias do hotel. Entende? Que eu não paguei. Eu paguei no crédito, foi para o mês seguinte. Então eu tinha diárias para pagar da nossa lua de mel que não estavam pagas. E eu quase vendi o sofá na hora ali, Ali zerou minhas economias por completo. Zerou, assim, E aí, era a terceira semana do meu segundo mês de casado, e nós fomos convidados para ministrar a primeira vez de casados juntos em Rio Claro, uma cidade de São Paulo. E eu tinha uma semana de mês com R$40 no bolso. R$40, em espécie, não era nem na conta, era em espécie. E eu falei, amor, vamos, Deus tem alguma coisa especial para nós.
E nós fomos nessa viagem, eu disse, a gente só não pode comer no aeroporto, nós temos que comer lá o almoço do retiro. E aí nós chegamos lá no retiro, e aí compartilhei a palavra no retiro, e no último dia, indo para o aeroporto, entrando no carro de ir para o aeroporto, um irmão aleatório, não foi a liderança, ninguém, e a nossa liderança é muito generosa, querido, com esses irmãos que vêm de fora, eles ofertam esses irmãos que vêm abençoar, isso é de Deus, e Deus tem honrado e vai continuar honrando, porque há uma bênção na generosidade. E temos que, inclusive, trazer essa ministração sobre essa congregação, sobre a bênção de nós sermos generosos, de nós doarmos, porque há uma bênção sobre isso. E aqui Deus vai honrar, e tem honrado, em nome de Jesus. E não aconteceu isso comigo naquele dia. Então eu voltei com os mesmos R$40, pelo menos tinha comido a comida do retiro. E entrando na van para ir para o aeroporto, um irmão aleatório da congregação chegou assim, Deus me disse para te dar esse envelope. E ele botou no meu bolso. Eu não abri, eu não olhei, porque eu tinha medo de olhar o que estava lá dentro. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, tinham R$400 que ele me abençoou. E nós vencemos o mês, glória a Deus. Queridos, esse é um exemplo. Deus, ele me moeu muito rápido, né? Segundo mês de casamento, ele disse, e ali ele mostrou assim, a minha matemática não cabe nas tuas planilhas. Entende? Porque eu tenho mais para a tua vida, eu quero te abençoar com mais. Então, desde então, segundo mês de casado, nós decidimos, eu creio, nunca negamos uma oportunidade de servir o Senhor por causa de finanças. Inclusive, várias viagens que a gente tem ido, nós pagamos a passagem. E eu disse, se Deus chamou, Ele vai honrar. Eu disse, Senhor, eu tenho as minhas contas, eu pago as minhas contas, essa é tua. Preciso que você pague, entende? E Ele sempre paga e não atrasa as contas dEle. Eu ouvi uma expressão uma vez, money follows ministry, o nosso serviço, Deus vai suprir, amém? Entrei mais nesse tópico aqui, mas vocês estão entendendo a diferença? Crer no que as circunstâncias falam ou crer na palavra de Deus. Aleluia, Deus é fiel. Sobre a tua casa, feche os olhos comigo agora, e sobre a tua casa agora profetiza vida. Profetiza abundância de recursos, suprimento material, suprimento financeiro, e a medida que Deus tem para ti. A palavra fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, fala de sustento, fala de alimento, de vestimenta, aquilo que nós precisamos, nós vamos receber no Senhor, amém? Não necessariamente caprichos, não sei, talvez sim, mas aquilo que nós precisamos, Ele tem o suprimento. Amém. Vamos pegar outro exemplo. Tentação. Não consigo vencer, é impossível vencer. Não consigo vencer a ira, não consigo vencer a impureza, não consigo vencer, etc. Eu posso decidir crer nisso? Ou eu posso decidir crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz em Hebreus, naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer todos os que são tentados. A palavra também diz em Hebreus, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos o quê? Socorro em ocasião oportuna. Então, naquele momento de tentação, eu digo, Senhor, agora é uma ocasião oportuna, então agora eu decido ir para o trono da graça, e a tua palavra me diz que se eu for para o trono da graça, eu vou concretizar na minha experiência socorro. Agora é oportuno, Senhor. Sabe o que Ele faz? Não há tentação que Ele não derrame o livramento. Amém? Amém? Amém. Gente. Lutas. Eu estou com lutas, dificuldades, situações e tal, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Uma situação de desespero, de dificuldade, de aflição, mas quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. Cheios da palavra de Deus, queridos. Eu estou com depressão, eu estou triste, mas a alegria do Senhor é minha força, a alegria é fruto do Espírito Santo e não de sentimentos. Eu preciso estudar, pegando os jovens aqui, estudar para o vestibular, eu tenho algum concurso, tenho uma situação, uma prova, mas Tiago me fala no primeiro capítulo, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá, bem pouquinho, liberalmente. Durante toda a minha graduação e estudos, enfim, eu sempre orei, Senhor, Tua palavra me diz que eu posso pedir e Tu vai dar. Inclusive na dissertação do MBA, eu escrevi esse versículo. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera, lhes retém. De vez em quando, já tem uma vez que um colega perguntou para mim assim, cara, mas essa prova ficou muito difícil, como é que tu conseguiu essa nota? Eu dizia, eu faço prova em dupla. Eu sempre faço prova em dupla, né? Cara, ele está comigo aqui, entendeu?
queridos, crer mais no que a palavra de Deus diz do que em todo o resto. Eu tenho dúvidas com relação ao meu futuro. O que vai acontecer do meu trabalho, da minha família, dos meus filhos, com quem que eu vou casar, dúvidas com relação ao do futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, e o mais Ele fará. Aleluia! E aí eu decido, eu vou crer nisso, ou eu vou crer no que a palavra de Deus diz. E quando eu creio, quando eu ajo, quando eu declaro em cima da palavra, o mesmo poder que criou o universo se manifesta e concretiza na nossa vida. Amém? Para concluir, um último exemplo: enfermidade física. Uma dor, ou pode ser uma enfermidade na alma também, mas um nível de enfermidade. O meu corpo diz isso, o meu sentimento diz isso, eu sinto, mas eu sei. E aí nós podemos abrir aqui junto alguns textos. É meio-dia já, podemos passar 5 minutos? O amém foi fraco. Se vocês dois derem amém, eu sigo 5 minutos. Amém. Então vamos lá, nós vamos abrir alguns textos, porque Satanás não pode colocar sobre ti o que Deus já colocou sobre Cristo na cruz. Então eu decido, o que eu vou crer? Entende? Vamos abrir aqui, Isaías 53, 4 e 5. Vamos nos encher de fé agora na palavra de Deus. Isaías 53, 4 e 5. Certamente, repete comigo, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele já levou sobre si. E nós fomos reputados por aflito, ferido de Deus e oprimido, nós já fomos sarados. Esse é o 4 ou 5 também? O 4, mas ele foi transpassado. Aqui, volta para o 5 agora. Desculpa, eu não vi que vai para o 5, por favor. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E agora, todo mundo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Não é que seremos, já fomos sarados. Salmo 103, 2 e 3. Nós vamos nos encher de fé na palavra de Deus. Salmo 103, 2 e 3. 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O 3. Quais são os benefícios? É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Senhor, essa parte aqui precisa te glorificar agora. Amém? Vamos mais um aqui. Vou pular. Êxodo, não precisa abrir. Êxodo do 15, 26, ele diz: eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Salmo 107, 20. Eu tenho mais uns 8 aqui. Salmo 107, 20. O último. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou. Por causa da sua palavra, nos livrou daquilo que era mortal. Dani, mas aquela vez eu orei e não fui curada. Eu orei por outra pessoa e ela também não foi curada. Eu vou crer nas minhas experiências? Ou seja, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque Ele ainda disse e não mudou, e Ele não se retratou, Ele ainda diz: eu sou o Senhor que te sara. E eu creio que a maioria dos problemas que nós temos com relação à falta de fé na cura, não é porque nós não acreditamos que Deus pode nos curar. Quantos creem que Deus pode curar? Eu creio que todo mundo crê que Deus pode curar. O nosso maior desafio com relação à fé é que nós às vezes duvidamos se Ele quer curar. E aí nós vamos orar por alguém e dizer: Senhor, se for da Tua vontade, se talvez porventura Tu quiser, para que não fique feio para mim que estou orando, cura essa pessoa. Matou a fé, porque eu estou duvidando da vontade dEle. A única vez que alguém duvidou da vontade de Jesus de curar está em Lucas 5, 12 e 13, diz: aconteceu, estando numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus se prostrando com o rosto em terra, ele suplicou: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus estendeu a mão e ele disse: eu quero. Fica limpo, ser curado. E nessa manhã o Senhor diz: eu quero ser curado. Fica limpo.
toma o teu leito e anda. Queridos, nós precisamos agora crescer de fé em fé. De fé em fé. E nessa manhã não é uma palavra de um conhecimento apenas, mas eu quero agora pedir para que o Espírito Santo derrame um espírito novo de fé sobre as nossas vidas. E nós queremos aqui nos apropriar, Senhor Jesus, de uma fé nova que ela vem do alto, é a fé de Deus. Começa agora a abrir com a tua própria boca, querido. Começa a declarar com a tua própria boca agora aquilo que a palavra fala sobre as situações. Nós podemos nos colocar de pé aqui em uma atitude ativa diante de Deus, respondendo a essa palavra agora. A Tiele e eu tivemos uma situação e nós já vamos orar. Se os irmãos do louvor tiverem alguma canção aqui que enche o nosso coração de fé, porque muitas cadeias vão ser quebradas nessa manhã. Eu declaro que muitas cadeias vão ser quebradas de enfermidades físicas, emocionais, de dores, de lutos, e o Senhor, Ele traz vida nessa manhã. Nós, no início do nosso casamento, na primeira semana pós-lua de mel, a Tiele começou a sentir dores muito fortes em todas as juntas do corpo. Eu me lembro que foi num shopping, nós estávamos num shopping, ela estava caminhando, e naquele momento ela chegou a cair de tanta dor que ela tinha no corpo, e eu tive que caminhar e levar ela de cadeira de rodas, porque eu não tinha, como era longe que nós estávamos no estacionamento do carro, lembra, eu peguei a cadeira de rodas ali do shopping, uma semana de casado. E ela sentia dor e muita dor. E desde aquele dia, todos os dias, ela acordava com dores em todas as partes do corpo. Às vezes, para abraçar ela, ela já sentia dor. Às vezes, eu já tinha ido para o trabalho e ela me ligava: Dani, hoje eu não consigo ir no trabalho porque eu não consigo levantar da cama. E nós somos em todos os médicos inimagináveis. E até que ela foi diagnosticada com algo que não tem um diagnóstico laboratorial, mas é um diagnóstico clínico. Ela foi diagnosticada com fibromialgia. Uma doença que tem grupos de ajuda, porque a tendência é que a pessoa seja levada à depressão e ao suicídio por causa dessa doença. E nós começamos a lutar com medicações e com orações e pedindo: Senhor, cura a Tiele, cura a Tiele, cura a Tiele. Mais de um ano, nós casamos em 2012, né? Nós ficamos 2013 inteiro orando por essa dor. E no final daquele ano, o Espírito Santo me ministrou esse texto, ministrou essa verdade sobre a fé. E nós já vínhamos há mais de ano orando pela cura, todos os dias com dor. No nosso relacionamento de namoro, a gente gostava de correr junto, a gente ia para a praça para correr, e eu imaginava minha vida inteira casado, nós correndo, fazendo exercícios juntos, e todo o primeiro, segundo ano de casado, nada, ela não conseguia. E no final daquele ano, dezembro de 2013, o Senhor me disse: agora tu para de pedir, porque eu já derramei a cura sobre ela. E eu falei: Senhor, mas eu não estou vendo. Mas eu decido crer que tu já levou sobre si as dores da Tiele e ela já foi curada. E nós mudamos a nossa oração e nós começamos a agradecer. E todos os dias, com dores, nós levantávamos e ela dizia: obrigado, Senhor, porque tu já me curou. Eu ainda não vi, eu ainda estou sentindo, mas eu não vou viver pelo que eu estou sentindo, e vou viver pela tua palavra. E a tua palavra diz: obrigado, Senhor, porque tu já me curou. Tu já me curou. E nós ficamos mais ou menos 30 dias agradecendo ao Senhor de manhã, de tarde, de noite pela cura, ainda com dor. Em janeiro de 14, nós estávamos correndo juntos na praia. Queridos, nessa manhã o Espírito Santo quer derramar um espírito novo de fé e ousadia sobre nós. E nós queremos aqui, Senhor, nos arrepender de toda a incredulidade. Nós queremos nos arrepender de olharmos tanto para o nosso umbigo, nossas circunstâncias, nossos problemas, nossos dilemas, pelas coisas naturais, mas nessa manhã, nós decidimos viver pela fé. Nós decidimos viver pela fé, Senhor, crendo mais na Tua palavra do que em todo o resto, Senhor. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus amado. Nós cremos aqui na Tua palavra, Senhor.